E hoje está voltando aqui com dicas de livro, mais uma vez, porque obviamente a gente ama muito ler e não podia faltar a dica desse livro, que eu já falei muito, quem me acompanha lá no Instagram, eu falei, fiz várias publicações sobre esse livro, já tem um tempinho, né? E agora, finalmente, eu tô trazendo uma abordagem um pouquinho maior aqui sobre esse livro. E sem mais delongas, eu sou Pri Santos e este é o Drops Espírita. Sexo e Obsessão é um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi trazido pelo médium Divaldo Franco, né? Foi publicado pela editora Leal em 2002, pelo menos a edição que eu tenho do livro é a de 2002. Então a primeira coisa que já dá pra gente perceber sobre esse livro é que ele é novo, né? Um livro relativamente novo, se a gente for comparar com os outros livros que a gente já falou aqui no canal. Então, este livro é um livro super delicado, porque ele acaba tocando em algumas das feridas, né, da nossa geração, quer dizer, talvez não só da nossa geração, mas de muitas gerações, que é realmente o uso indevido, ou melhor dizendo, o abuso da energia sexual, sem necessariamente saber, né? Muitas vezes a gente não sabe o que é que envolve em todos esses processos ali por trás do ato sexual, e esse livro traz pra gente um panorama bem interessante, né? Uma visão, um recorte de como é que funciona um pouco lá do outro lado, né? Essa questão do sexo um pouco mais desregrado, digamos assim. Eu acho que não é preciso ser muito genial para saber que o remédio em altas doses acaba sendo muito tóxico, né, pra gente. A gente pode acabar se intoxicando tomando um remédio numa dosagem que não era pra gente tomar, né? E eu acho que o grande questionamento que este livro me fez, que fez particularmente pra mim, foi: por que que a gente tem abusado tanto dessa energia, né? Por que que a gente tem abusado tanto da energia sexual, né? E a gente tem meio que se intoxicado com essa energia, né? Muitas vezes, realmente sem saber o que significa, o que ela quer dizer, o que ela quer nos trazer, o que é que ela nos acrescenta no nosso dia a dia de positivo. E esse livro nos traz um pouco sobre essa questão toda do que é tóxico, através de um personagem que é pedófilo e que vive meio que às voltas com essa questão, né, dessa pedofilia, dessa prática dele. E a gente convive um pouco com ele até que chega um momento que essa situação eclode e a gente é convidado, junto com essa pessoa, a compreender mais profundamente sobre tudo isso que está acontecendo, né? Quais são as questões que vieram do passado, quem são as pessoas envolvidas nessa situação do passado, de agora, né? O que é que aconteceu na infância dele, quais são as chagas, né, que essa personagem carrega e que passa adiante, né, meio que quase que inconscientemente, né, demonstra que é um pouco inconsciente, um pouco consciente, ele tem uma certa noção do que ele faz também, ele sabe que é errado, mas enfim, é uma coisa que ele não controla, ele não entende muito bem. Enfim, o livro traz um panorama bem interessante, um pouco denso até, sobre essa personagem, né, sobre esse rapaz, e faz com que a gente não fique apenas no campo do ódio. Eu sinto ódio, eu sinto raiva, eu sinto asco dessa pessoa, porque isso a gente, infelizmente, são sentimentos que estão com a gente, né, que a gente acessa com muita rapidez. Mas nesse livro, a gente começa a compreender um pouco melhor sobre todas as outras questões que levam essa pessoa a esse ato, né? Então a gente chega, pelo menos chegou um momento que eu torci por ele realmente, eu queria que ele conseguisse sair daquela situação, sabe? Eu não estava torcendo para que ele fosse preso ou algo do tipo, eu estava torcendo para que ele realmente conseguisse curar essa ferida, né? E esse é um ponto que o livro traz com muita força. E nesse meio tempo que a gente aprende os aspectos espirituais que envolvem a pedofilia, né, dessa personagem especificamente, a gente também entende um pouco sobre como funciona e por que a gente se atrai tanto por alguns tipos de conteúdo que tem esse pendor mais sexual,
algumas músicas, algumas séries, alguns filmes, algumas festas, enfim, por que que a gente se deixa levar tanto por esses tipos de conteúdo, né? O que envolve essas coisas, né? O que tá por trás disso tudo. E é isso, esse livro ele não é uma leitura pesada como foi Umbral, que é um livro que eu indiquei aqui também no ano passado. Mas, ao mesmo tempo, é uma leitura que te faz refletir bastante sobre o estilo de vida que você leva, um avião passando, o que a gente consome, as letras das músicas que a gente ouve tão repetitivamente, as imagens que a gente admira, os filmes, as séries, as imagens em sequência que a gente assiste e venera, enfim, todas essas questões são bem debatidas e fazem a gente repensar muita coisa que a gente acaba deixando passar no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, que a gente já normalizou, né, na nossa vida. E acho que fica também aqui a mensagem de que, ainda falando dessa questão da rotina do dia a dia, é muito importante a gente saber do que a gente se alimenta, né? E quando eu falo alimenta, não falo só do que a gente come, né? Da comida que a gente come, mas do que a gente está alimentando a nossa alma todos os dias, com os nossos hábitos, com as coisas que a gente vê e consome diariamente. Enfim, espero que tu tenha gostado desse episódio. Se tu gostou, curte aqui, comenta para eu saber se você já leu, se você vai ler. Compartilha para que mais pessoas saibam desse vídeo e queiram ler esse livro. É um livro interessante. Eu não tinha lido nada da Lavra, né, do Manuel Filomeno de Miranda. Achei interessantíssimo. Com certeza lerei outras coisas. Assim que a minha lista de livros chegar num momento onde eu consiga ler, com certeza vou ler muito mais livros dele. É isto. A gente se vê de hoje a 15 e tchau!